Vamos conversar hoje sobre leis ponderais. Se fosse para escolher um conteúdo da química para ser o primeiro assunto para ser estudado, com certeza seria as leis. Por quê? Porque a primeira lei ponderal ela surge exatamente com o Tratado Elementar da Química de Antoine Lavoisier em 1796. Lavoisier é aquele mesmo da lei famosa que a gente já conversou nas aulas anteriores. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na lei de Lavoisier, que as pessoas colocam como enunciado filosófico, engraçado é que ele nunca falou isso, né? Se você pensar assim, Lavoisier falou, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não. Isso foi um arrumado, deram uma enfeitada, colocaram uma embalagem bonita para que a gente pudesse compreender melhor a química. A lei de Lavoisier realmente diz que numa reação química em um sistema fechado, eu tenho que o somatório da massa dos reagentes obrigatoriamente é igual ao somatório da massa dos produtos. Mas, Carlos, de massa do reagente igual a massa do produto, para a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, uma diferença gigantesca aí. Não tem não, ó. Deixa eu te explicar por que é que não tem. Porque se você levar em consideração que eu coloquei lá 2 quilos ou 2 gramas, colocar uma massa qualquer para reagir, e o meu sistema está fechado. Se não entra nada e não sai nada, e há uma diferença entre sistema fechado e sistema isolado. Quando eu falo de um fechado, você pode aquecer. Eu posso aquecer uma reação para facilitar a reação, posso. Eu posso aumentar a pressão, eu só não posso vazar um gás ou receber matéria externa. Há um isolamento em relação à massa, mas não em relação ao calor. Um sistema fechado é aquele que não troca massa com o meio. Lavoisier, se eu coloquei 2 quilos para reagir, e ele era reagente, eu tinha A e B, eles começaram a se combinar. Formaram um produto. Qual é a massa do produto que vai ser formado? 2 quilos. Se você estiver numa balança, você não nota exatamente nada. Você não percebe. Se você olhar no início, tem 2 quilos e no final continua tendo os mesmos 2 quilos. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Há uma transformação entre reagente e produto, mas a massa que era de 2 quilos continua sendo 2 quilos. Deixa eu te mostrar na tela cheia agora. Vamos lá. Na tua tela aparece aí, inclusive, o Tratado Elementar de Lavoisier, a tela original, e tem um exemplo onde você tem aí o carbono com o oxigênio formando o CO2. Se você observar, aqui eu tenho o carbono, que vai reagir com o gás oxigênio formando o CO2. Isso é uma lei relativamente simples. Se você observar, 12 gramas de carbono reage com 32 gramas de oxigênio formando quanto de CO2? Carlinhos, como é que eu faço para encontrar esse valor de X? Simples. Você vai fazer aqui 12 mais 32 igual a X. Por quê? Porque o reagente é aquilo que se encontra antes da setinha de reação. Então, teus reagentes aqui seriam o carbono e o oxigênio. 12 mais 32. Esse é o somatório das massas dos reagentes. E quanto vale os produtos? No caso aqui, o produto você só tem um. O único produto que você tem é o CO2. Isso tem que ser igual ao somatório das massas de todos os produtos, que nesse teu caso, valia exclusivamente o X. 12 mais 32, 44. Quanto vale o X? 44 gramas. A quantidade de massa que você tem de carbono mais hidrogênio tem que ser igual ao CO2. Embaixo eu coloquei um outro exemplo para você. Se eu tiver 3 gramas de carbono e isso tiver uma reação completa com 8 gramas de oxigênio, formaria quanto de gás carbônico? 11 gramas. Porque a quantidade de átomos não muda. O que você tem que entender é o seguinte: quando eu coloco o carbono para reagir com oxigênio, não existe transmutação metálica. Você vai continuar tendo um carbono no produto e 2 oxigênios. Só que o arranjo, a combinação entre eles agora é diferente. Você tinha um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Você continua tendo um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Se os átomos não mudaram, se a quantidade estequiométrica não mudou, então 12 reagiria com 32, formando 44. Ou 8 reagiria com 3, formando os 11 gramas. Carlos, como assim? E por que Lavoisier não montou logo as outras leis? Por que teve que surgir tanta gente para falar dessas leis aí e Lavoisier não destroçou logo as leis aí? Olha só. Primeiro, vou montar uma outra reação aqui para que a gente possa analisar. Eu vou pegar uma reação que normalmente complica muito em prova. Vou pegar aqui o oxicálcio. Esse oxicálcio vai reagir com CO2 e vai formar o carbonato de cálcio. Lembrando que o carbonato de cálcio tem muitas aplicações práticas. Isso aqui pode ser mármore. Se o cara te perguntar o que é o mármore, é o carbonato de cálcio. Isso pode ser a pedra sabão das esculturas de Aleijadinho.
também é carbonato de cálcio. Isso pode ser o esqueleto dos corais, dos arrecifes, também é carbonato de cálcio. Isso pode ser a carapaça de todos os crustáceos, as cascas e por aí vai. Muita coisa que você vai ter é carbonato de cálcio. Mas nesse momento a gente não está tratando das reações inorgânicas ou funções inorgânicas. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Se eu colocar aqui para reagir, ó, coloquei para reagir 56 gramas de óxido de cálcio. Quanto de gás carbônico eu vou precisar para formar 100 gramas do carbonato de cálcio? Qual é a massa de X que eu preciso para formar 100 gramas de carbonato de cálcio? Esse é o tipo de questão que você não pode errar. O que você tem que estar atento é 56 mais X tem que ser igual a 100, porque a massa de todos os teus reagentes tem que ser igual à massa dos teus produtos. Quando você faz aqui 56 mais X igual a 100. Logo, o teu X vale quanto? Isso, é a subtração. Só que nesse caso, o X aqui, ó, 100 menos 56 é igual a 44 gramas. É o mesmo resultado, só que nesse caso eu tenho massa do reagente igual massa do produto. Somatório da massa do reagente é igual ao somatório das massas dos produtos. Só que eu queria que você olhasse nos meus olhos. Por que você tem que olhar nos meus olhos somente? Para não se confundir e não errar. Qual é a chance que você tem de errar uma questão de leis ponderais falando sobre Lavoisier no vestibular, na tua prova do Enem? A chance que você tem de errar uma lei de Lavoisier é quando ele cobrar conceitos. Aí você tem que estar muito atento. Por exemplo, eu estou falando lá de um filamento qualquer, de um metal, e esse filamento sofreu oxidação. Era um filamento de ferro, por exemplo, ou de aço, que também tem ferro, e ele sofreu oxidação. O que significa oxidar? Perder elétrons. Mas quem perde esse elétron, na realidade, ele está recebendo um oxigênio. Presta atenção, ó, eu tinha o ferro, eu era apenas um filamento, e o oxigênio saiu do ar em minha direção e atingiu o filamento. Se você tinha o oxigênio que saiu do ar e atingiu o filamento, significa dizer que agora você tem o ferro mais o oxigênio. Se você tem o ferro mais o oxigênio, a tua massa ela aumentou. E por que a massa aumentou? Porque o sistema estava aberto. Lavoisier só funciona em sistemas fechados. Que é um outro exemplo clássico que o pessoal também joga para você errar. Coloquei uma folha de papel e queimei a folha de papel. Aí você vai dizer, a massa diminuiu. Eu estava na balança, estava pesando 1000 gramas lá, o meu papel. Quando eu queimei, ficou pesando 80 gramas. Era 1000, passou a ser 80, a massa diminuiu. Não foi a massa do papel que diminuiu. É porque o teu sistema estava aberto. Da combustão, você formou o gás carbônico que saiu. Era um gás e ele foi liberado. E você tem que ter o cuidado gigantesco, principalmente em questões conceituais, para não errar o óbvio. E como é que você não erra o óbvio? Lembrando que Lavoisier só funciona em sistemas fechados. Eu tenho que fechar o sistema. Aí mesmo que eu forme um gás, ele não vaza, porque você tem uma tampa. A massa aqui dentro se conserva, ela permanece a mesma. Já vi muitas questões de vestibulares que o pessoal coloca assim, essa reação não está de acordo com a lei de Lavoisier. Não existe isso, porque é uma lei. A lei ela tem que ser obedecida e tem que ser cumprida. Eu não posso mudar uma lei. A lei ela existe, a massa do reagente é igual à massa do produto. O que está errado é o sistema. Quem mandou deixar a porta aberta? Quem mandou deixar a tampa aberta? Quem mandou deixar o filamento fissurado? Por que essa lâmpada queimou? Porque você abriu uma frecha e o oxigênio entrou e foi lá queimar a tua lâmpada. Guarda no teu coração e anote no seu papel agora aí que Lavoisier só funciona em sistemas... Isso! Só funciona em sistema fechado. Deixa eu puxar a tela de novo para você. Vou escrever isso agora aqui para que você se lembre. Quer ver, ó? Se eu tiver uma peça de ferro qualquer, aqui está o ferro, eu tenho uma massa de ferro qualquer. E aí, passando aqui pela estratosfera terrestre, passando pelo espaço, ultra, mega da galáxia, lá veio o oxigênio. E o oxigênio que estava no ar colidiu com o ferro. Na hora que o oxigênio colide com o ferro, o teu ferro deixa de ser ferro, porque ele passa por um processo de oxidação, que o popular chama de ferrugem. O que é essa ferrugem? A ferrugem é quando o ferro reage com o oxigênio. Para formar o que, Carlos André? Para formar o Fe2O3, que é a ferrugem, o óxido de ferro 3. Para balancear, 2 mols de ferro com 3 meios de oxigênio. O que é que está escrito aqui? Se você tinha 112 gramas de ferro, você vai formar 160 gramas depois que ele enferrujar. Quando esse oxigênio colide por aqui, ele forma uma camada que não existia antes.
E essa camada ela só foi aparecer, você só oxidou o teu ferro, você só ganhou essa massa de oxigênio porque o sistema estava aberto. Lavoisier funciona no sistema aberto? Não. Se esse sistema estivesse fechado, o oxigênio não tinha entrado e essa reação não teria acontecido. Você teria 112 no início, teria 112 no final. Se a massa do reagente não está igual à massa do produto, é que o sistema está aberto. Porque na realidade, não é que a massa do reagente não é igual à massa do produto. Você foi que não percebeu a reação. Se você observar com carinho, existem aqui mais 48 gramas de oxigênio que estão reagindo. Você tem 112 mais 48 para formar aqui o 160. Para a Lavoisier funcionar, o teu sistema aqui tem que estar aberto. Agora quer ver uma curiosidade? Que eu queria muito que você também tivesse essa curiosidade. Pensar nos detalhes. Caramba, eu estou no começo do século XIX, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. E aí eu vou pensar numa reação. A reação diz o seguinte: 10 reage com 20 formando 30. Ok. Se 10 reage com 20 formando 30, e ao invés de colocar 10 reagindo com 20 formando 30, eu colocar 5. Se 10 reage com 20, 5 reage com quanto? Com 10. Não é? Não é uma proporção? Ó, 10 reage com 20, assim como 5 vai reagir com a metade. Quanto é a metade de 20? 10. Aí você vai dizer, oxe, eu conseguia pensar nisso. Tranquilamente eu conseguiria pensar que se reduziu a massa a metade de um, vai reduzir a massa do outro. É uma regra de 3. Eu faço Heavy Travis for You nos Briggs Nights, Forest Nights. Pá, resolvi e destrocei. Exatamente. Se Lavoisier não conseguiu fazer isso, não. Não. Sério? Sério, ele não conseguiu fazer. Carlos André, então eu sou melhor que Lavoisier. Calma, quase isso. Não é bem assim. Lavoisier foi guilhotinado. Ele não conseguiu desenvolver mais leis porque ele foi guilhotinado na Revolução Francesa. E aí os químicos dão sequência aos seus estudos e vai surgir o Proust. Se você juntar Lavoisier com Proust, com a segunda lei, a lei ponderal, a segunda lei das reações, Lavoisier mais Proust vai desenvolver todo o cálculo estequiométrico. E todo o cálculo estequiométrico corresponde a 3 questões todo ano na tua prova do Enem. Pode ficar certo. Juntar Lavoisier mais Proust, 3 questões no Enem. Quer que eu te mostre como é Proust e por que é que Proust tem que surgir? Vou mostrar agora. De novo na tua tela. Olha para cá. Ainda aqui, até para você acompanhar o raciocínio. Por que que Lavoisier não consegue dar continuidade? Só mudar a cor aqui para você me acompanhar com a cor um pouquinho diferente aqui nessa brincadeira agora. Por que que Lavoisier não consegue dar continuidade a essa história? É assim, ó. Eu vou colocar de novo a mesma reação. O óxido de cálcio está reagindo com CO2, formando o carbonato de cálcio. A gente acabou de dizer que 56 reage com X, formando 100. Aí você achou o valor de X. Quanto era o valor de X? 44, está aqui na tua tela. Ok. Se ao invés de formar 100, agora eu estou formando 50. Qual é a massa de CO2 e qual é a massa do óxido de cálcio que tem que reagir para você formar 50? Eu sei. Tudo bem, eu sei que você sabe, mas eu quero que você perceba o seguinte. Se eu for usar só a lei de Lavoisier, Z mais Y vai ser igual a 50. Porque o que é que Lavoisier diz? Que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Z mais Y seria igual a 50. Você tem duas incógnitas e uma equação. Lavoisier não consegue responder isso porque mataram ele antes. Então a lei de Lavoisier não vai funcionar. Foi um absurdo a morte de Lavoisier, atrapalhou demais o rumo da química, mas graças a Deus o pessoal continuou com seus estudos. Quem é que vai responder isso aqui? Proust. É a segunda lei ponderal, a lei de Proust ou a lei das proporções definidas. E por que é tão importante você analisar a lei de Proust ou a lei das proporções definidas? Tem muita gente, você já deve ter escutado essa frase, toda questão de química é regra de 3. Em parte, sim. Mas é como dizer que toda engenharia mecânica corresponde às ferramentas. Não, você tem que ter um engenheiro para pensar na ferramenta. Você não vai conseguir responder uma questão de química se você tiver estudado uma regra de 3 lá na matemática. Eu sou excelente em matemática, eu sei tudo de matemática, regra de 3 direta, inversa, é comigo mesmo, eu destroço, Heavy Travis for You, nos Briggs Nights, Forest Nights, facão para cá, foice para lá, corta tudo, destroça a espada, cortou tudo. Não responde. Porque não é simplesmente fazer uma inversão de valores que vai dar o resultado, é pensar na questão, é montar a estrutura da regra de 3. Aí sim é o grande raciocínio químico. E Proust vai estabelecer essas proporções, que a gente chama de proporções definidas. Proust corresponde às proporções definidas.
Proust corresponde às proporções definidas. E vou te dar um conselho, preste muita atenção agora. Porque se você compreender a lei de Proust, indiscutivelmente você deu um passo gigantesco para acertar mais 3 questões na tua prova. Aproximadamente 20% das questões que caem de química no Enem correspondem aos cálculos estequiométricos. E os cálculos estequiométricos nada mais é do que juntar Lavoisier com Proust. Montar a reação, balancear a reação, estabelecer as proporções e encontrar as incógnitas. Escrever os dados e encontrar a solução da pergunta. Proust vai fazer isso. Ele vai estabelecer essa proporção definida. Logo depois da morte de Lavoisier, Proust vem e faz, não, peraí, eu posso estabelecer proporções matemáticas aqui sim. O que você tem que entender é o seguinte, o que você fizer um componente da reação, tem que fazer a todos os demais. Se eu multiplicar um reagente por 2, eu vou ter que multiplicar todo mundo na reação por 2. Se você reduzir um produto a 1/3, por qualquer razão que seja, toda a tua reação sofre 1/3. Eles comemoram juntos ou eles perdem juntos. Não tem essa história. Ah, Carlos, eu reduzi um, mas não reduzi o outro. Vai ter excesso. E ele não reage. O que você colocar a mais, não reage. É o que lá na frente, em cálculo estequiométrico, você estuda como sendo reagente em excesso ou reagente limitante. As proporções têm que ser as mesmas. Aí, presta atenção. E anota. Anota essa mnemônicazinha para você não esquecer nunca mais. Lavoisier, massa, né? Lavoisier é conservação das massas e só funciona em sistema fechado. Lavoisier é massa e fechado. Lavoisier é massa e fechado. Lavoisier é massa e fechado. E Proust? Proust é PPD. Proust é PPD. P de pato e D de dado. Proust é PPD. Proust é PPD. Repete para mim. Não, eu sei que você não falou. Fale. Proust é? Você não falou ainda. Tá com vergonha de quem? Só tá nós dois aqui. Vai falar alto, inclusive a vizinhança tem que ver se está estudando agora. Vamos lá. Proust é? Isso! Proust é PPD. Proust, proporção definida. Por que eu estou pedindo para você repetir? Porque o maior risco continua sendo as questões conceituais, quando ele vai cobrar o conceito. O que é a lei de Proust? Ele não pediu para você fazer um cálculo. O cálculo, provavelmente você não vai errar. Mas, Carlos, eu sou muito ruim de matemática. Não é não. Você vai acertar os cálculos. A grande dificuldade que os alunos têm nas leis ponderais é quando se refere ao conceito. Eu não consigo me lembrar. Proust era o quê mesmo? Eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Proust é PPD. Proust é PPD. Proust é PPD. Proust é PPD. Proust, proporção definida. E o que é uma proporção definida? Uma regra de 3. Deixa eu te mostrar na telinha agora, vamos lá. Na tua tela está aí. O que tem é o seguinte, a massa do hidrogênio que reage com o oxigênio para formar água. A coluna em verde que está do teu lado esquerdo é a massa da água. Aqui você tem a massa da água. Ó, massa da água no sistema, 4,5 gramas. Massa do hidrogênio, 0,5. Massa do oxigênio, 4. 0,5 mais 4 é igual a 4,5. O fato de você estar estudando a lei de Proust não vai invalidar a lei de Lavoisier, não. O somatório das massas dos reagentes continua obrigatoriamente sendo igual ao somatório da massa dos produtos, desde que o sistema esteja fechado. Uma lei não pode passar por cima da outra. Aqui eu tenho um sistema que é fechado e a massa do reagente é igual à massa do produto. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou pegar a massa do hidrogênio e vou dobrar. O que era 0,5 agora é 1. Se eu dobrei a massa do oxigênio, do hidrogênio, perdão, o que é que eu vou ter que fazer com o oxigênio? Vai ter que dobrar também. Quanto é o dobro de 4? Isso, o dobro de 4, 8. Ei, e o que é que vai acontecer com a massa da água? Vai ter que dobrar também. O que era 4,5, quando você dobra aqui, passa a ser 9. Quando você dobra um componente da reação, você tem que dobrar todos os demais. Leia comigo agora o que está escrito aí embaixo. Por quê? Porque é o conceito. E o conceito não pode ser esquecido, principalmente se a sua preparação é voltada para o Enem. A proporção em que um ou mais elementos se combinam para formar uma substância é constante. Numa reação química, seja qual for a massa das substâncias participantes, guardam entre si uma relação fixa e constante. A proporção é definida. Proust é proporção definida. Um determinado composto químico, qualquer que seja a sua procedência ou método de preparação, não importa o que você fez para preparar. Vou falar sobre isso, que é uma pegadinha. Ou o método que você utilizou para formar o composto. Não importa. A proporção é sempre constante. Como assim, Carlos? Deixa eu te mostrar agora. Olha na tua tela.
Veja, imagine que eu quero falar sobre a água. Perdão. Agora, eu quero falar sobre a água. Qual é a proporção que você tem da água, independente de como ela foi preparada? Você tem 2 átomos de hidrogênio para cada um átomo de oxigênio. Isso é uma proporção definida. Uma substância composta tem uma proporção que é definida. Ei, mas como foi que eu preparei a água? Olha no canto esquerdo da tua tela agora. Você pode preparar a água colocando um ácido para reagir com a base. Você pode colocar aqui H+, reagindo com H-. Vai formar o quê? H2O. Você pode colocar o gás hidrogênio para reagir com o oxigênio, com o gás oxigênio. E vai formar o quê? Vai formar água, vai formar H2O. Você pode pegar uma reação nuclear de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, que isso aqui seria quase lenda, mas você formaria água. O que eu quero que você perceba é o seguinte nessa brincadeira aí. Independente qual foi o método que eu utilizei, de uma simples reação de neutralização a uma reação nuclear, a proporção da água é constante. A fórmula da água é a mesma que você teve toda a vaidade do mundo quando aprendeu. Você tem 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Isso aqui é uma proporção definida. Não importa método de preparação. Não quero nem saber o que foi que você fez para preparar. É sempre uma proporção definida. E uma outra coisa importantíssima que eu queria que você avaliasse comigo aqui agora, deixa eu só... Qualquer coisa você dá uma pausa aí e printa tudo. Pronto. Uma outra coisa muito importante que você tem que avaliar quando a gente se refere à lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier também se refere aqui a essa proporçãozinha. Veja, eu vou pegar aqui a reação de novo da água. Vou escrever que o hidrogênio reage com o oxigênio gasoso, também gasoso, os dois são gasosos, e formam a água líquida. O que é que está escrito aqui? 2 gramas de hidrogênio reage com 16 gramas de oxigênio e forma 18 gramas de água. Imagine que eu dobrei a quantidade de hidrogênio. Ao invés de ter 2, agora eu tenho 4. E coloquei 48 gramas de oxigênio. E te pergunto, qual é a massa de água que vai ser formada? Isso é uma das questões mais complicadas que você pode encontrar numa prova do Enem. Muito chato, muito chato. Qualquer aluno tradicional vai pegar essa questão, vai montar uma reação, vai fazer um balanceamento e vai pensar logo em estequiometria. Vai multiplicar invertido, porque isso é técnica de cálculo estequiométrico que eu vou inclusive te ensinar aqui no Química do Zero, como fazer esse cálculo para achar um excesso. Mas eu não queria que você chegasse no ponto do cálculo estequiométrico sem pensar nas leis. Porque guarde que a lei foi o primeiro assunto da química. Essas leis das reações, as leis que regem as reações químicas, foi o primeiro assunto estudado pelos químicos. E é por ele que a gente tem que começar. Você não pode queimar as etapas. É muito complicado. Você não pode querer aprender a correr sem andar. Você não pode querer correr uma maratona sem ter corrido o primeiro quilômetro antes. Isso é impossível. A gente tem que ir no passo a passo, com calma. O que eu quero que você perceba, e agora que você perceba com todo o carinho do mundo, que reagente em excesso, reagente limitante, impureza, percentual de produtividade de uma reação, tudo isso depende das leis ponderais. Eu vou provar agora. E detalhe, você vai fazer comigo e vai dizer até qual o resultado que deveria estar lá. Você vai achar o excesso, vai descobrir quem está em excesso e quanto é o excesso. Observando a lei de Proust. Quer que eu te prove? De novo na tua tela, vem comigo. Na tua tela está aí, ó, hidrogênio reagindo com oxigênio. Eu queria que você pensasse agora. Vamos pensar juntos. Eu sei que às vezes pensar provoca uma certa dor, um certo sofrimento, mas é só assim que a gente cresce, evolui. Vamos lá. De 2 para 4, que foi o que eu fiz? Dobrei. Então, daqui para cá, eu deveria fazer o que também? Dobrar. Mas, opa, quanto é o dobro de 16? Se você dobrar 16, o valor que deveria ter sido encontrado aqui era de quanto? É 48? Não. O dobro de 16 é 32. Caramba, Carlos André, era para ter 32 aí, né? Isso. Se era para ter 32 gramas de oxigênio e na realidade tem 48, quantos gramas de excesso tem? Ou melhor, quem está em excesso? O oxigênio, porque não obedeceu à lei de Proust, ele tinha que ter obedecido. Se você dobrou o hidrogênio, tinha que ter dobrado o oxigênio, ele não obedeceu. Eu já sei que esse cara está em excesso. Aí vem a segunda pergunta, quanto é o excesso? Se era para ter 32 e tem 48, dos 48 que você colocou,
R$ 32. Quanto vai sobrar? 16. Você vai ter excesso aqui de 16 gramas. Opa, quase que não sai, agora foi. Você tem 16 gramas de oxigênio em excesso, porque não obedecia a lei de Proust. Aí eu quero saber quanto é a massa da água. A massa da água eu já sei, vai dobrar também, né? Exatamente, não existe produto em excesso. Aqui tem que dobrar. Quanto é o valor de 18 vezes 2? 36. Mas, Carlos, eu não podia fazer uma regra de 3, não? Pode. Pode sim. Você podia ter feito 2 está para 18, assim como 4 está para x, e vai encontrar o valor de x. Mas a regra de 3 eu tenho certeza absoluta que você sabe fazer. O meu grande questionamento aqui não é a regra de 3. O meu questionamento nesse momento é que você enxergue essa proporção. Para mim é muito importante que você note aqui, ó, de 2 para 4, ele dobrou. Então daqui para cá, de 16 para cá, tinha que ter dobrado também. E daqui para cá tinha que ter dobrado também. Como assim? Deixa eu colocar um outro exemplo aqui do lado. Uma outra reação. Vou pegar aqui o ácido clorídrico, vou deixar isso na tela para você não ter nem que apagar, não perder nenhum tempo, reagindo com hidróxido de sódio. Essa reação forma o mais famoso sal de todos, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou sal marinho, tanto faz, mais água. O HCl eu vou dizer que tem 36,5 gramas. Do hidróxido de sódio, 40 gramas. Do cloreto de sódio, 58,5. E da água, 18. São as massas bem elegantes aí que foram formadas. Aí, ó, eu vou dobrar a quantidade de HCl. Quanto é o dobro de 36,5? Isso, 73. Quanto é o dobro de 40? 80. Quanto é o dobro de 58,5? 117. E quanto é o dobro de 16? Desculpa, o dobro de 18? 36. Esses valores têm que estar assim. Aí, de repente, na tua prova, ao invés de colocar 40, o cara vai lá de sacanagem, ó, de 40 para cá, ao invés de ter 80, ele colocou 85. Mas não pode ter 85. Por que é que não pode ter 85? Porque se eu dobrei um componente da reação, eu tenho que dobrar todos. Você vai dobrar todo mundo. E o dobro de 40 é 80 e não 85. Mas eu coloquei 85. Certo, se você colocou 85, que era para ter 80, quanto é o excesso? 5 gramas. Você tem um excesso de 5 gramas. Se você compreendeu o que eu acabei de te dizer, é sinal de que você também vai compreender o que a gente chama de cálculo estequiométrico em relação às reações que estão com reagente em excesso ou limitante, que é uma das coisas mais complexas e mais difíceis da química, mas não tenho dúvida nenhuma que você vai dar um show, vai destroçar e vai detonar, porque está colocando tijolo por tijolo, construindo nosso lindo castelo. Um beijo bem forte no teu coração, até daqui a pouco.